Fala, gurizada medonha! Novamente aqui o professor de português, Vandré Fábio, na tela do teu computador, do teu smartphone, tô trazendo mais um vídeo. E esse vídeo é da série Resolução de Questões. Gurizada! Então tá, é mais uma questão a ser resolvida, aprofundado conteúdo, para bem de ampliarmos o nosso conhecimento sobre língua portuguesa e estarmos cada vez mais bem preparados para alcançarmos o nosso objetivo, que é sermos empossados, é a glória. E para tanto, o que nós faremos então neste vídeo aqui? Apresentarei para vocês uma questão que será aprofundada e analisada, enfim, conforme algumas dicas, alguns conceitos, algumas noções de língua portuguesa, mais especificamente da parte do conteúdo que for abordado na respectiva questão. E para tanto já sabe como é, eu vou me organizando aqui, tu vais te organizando aí, e enquanto a gente se organiza, não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, para estar informado em primeira mão dos vídeos que virão a ser postados aí no canal. Beleza, gurizada? É isso aí. Enquanto eu me organizo aqui, tu te organiza aí, pega a vinheta. Beleza, é isso aí, gurizada. Vejam bem, já trouxe aqui para vocês o conteúdo, mas antes eu vou apresentar o exercício, um exercício da banca Fundatec, que é uma banca que aplicou a prova para Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul em 2021, para o cargo de Procurador do Estado, certo? Ensino superior. E a questão que nós vamos analisar é a questão de número 17, que nos diz o seguinte: vem para a tela comigo. Analise as assertivas abaixo em relação às transposições de discurso. Analise as assertivas abaixo em relação às transposições de discurso. É isso aí, gurizada. São as estruturas de reprodução de enunciados, certo? Discurso direto, discurso indireto livre, ok? São as estruturas essas que nós utilizamos, né, para bem de conhecer os pensamentos e as palavras dos personagens reais ou fictícios que dispõe o nosso narrador nos diferentes moldes linguísticos, certo? Então esse é o nosso conteúdo de discurso. Discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Então esse exercício ele nos pediu para analisar as assertivas em relação às transposições de discurso, ou seja, ele fala sobre a mudança do discurso direto para o discurso indireto ou vice-versa, certo? Então nós temos que analisar em cada romano o trecho do texto que foi utilizado. Não precisamos do texto, porque conseguiremos analisar com base no que é trazido ali para nós nos romanos, e a reescritura, certo? E aí ele nos apresenta 3 possibilidades de transposições, na sequência perguntando quais estão corretas dentre os romanos, certo? Então já vamos analisar ali um primeiro romano que diz assim, ó: pode Vossa Excelência ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltará com seu apoio, garantiu Getúlio, adaptado de linha 4 e 5. Olha a transposição, né, depois da seta ali, Getúlio garantiu que Sua Excelência podia ficar tranquilo porque o Partido Republicano não lhe faltaria com seu apoio. Pois então, pessoal, aí, bem como eu disse para vocês, então apresenta para nós aí no Romano 1 a transposição de um discurso direto para indireto ou vice-versa. Nós analisaremos agora as características de cada um deles. E no Romano 2 e 3 segue o mesmo princípio, certo? A gente observa isso daí a partir da presença desta seta, ó, que ela indica a mudança do discurso, certo? Tanto no Romano 1 como no Romano 2 e no Romano 3, do discurso direto para o indireto ou vice-versa. Então, com base nessa ideia, o que eu proponho a vocês? Como sempre, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o conteúdo para bem de entendermos cada vez mais a nossa língua portuguesa, estarmos mais bem preparados para o nosso processo de seleção, a fim de gabaritarmos a nossa prova de língua portuguesa. E apresento para vocês aí umas primeiras características do discurso direto.
Certo? O que é importante a gente observar? O próprio nome já indica. Então é porque a fala ela vem diretamente do interlocutor, diretamente do personagem. Certo? O narrador não toma por si a fala, a palavra do personagem, o qual ele traz para o texto, para bem de dar ao personagem a liberdade de se manifestar, conforme suas ideias, seus pensamentos, enfim, suas próprias palavras. Certo? Então por isso que nós chamamos, vejam bem, sai da tela, por isso que nós chamamos de uma reprodução fiel das falas do interlocutor, da personagem, enfim. E é comum utilizarmos esses chamados verbos de elocução, também verbos chamados verbos de sende, dizer, falar, exclamar, explicar, perguntar, responder, acrescentar, indagar, retrucar e por aí vai, entre outros tantos. Aqui eu só trago para vocês uma lista de alguns dos principais, os mais recorrentes, certo? Que são verbos bem comuns, assim, em termos de estrutura gráfica do discurso direto. Demais características e elementos linguísticos utilizados, iniciais maiúscula, uso adequado de pontuação, importante observar, essa é uma característica bem marcante por ser visual, visualmente perceptível, uma questão de grafia, pessoal. O uso de 2 pontos, vírgula ou travessão e às vezes aspas, isso já deixa bem claro para nós que o trecho a ser analisado, a ser observado, quando grafado com esses sinais de pontuação, que se trata de um discurso direto, ok? É o personagem falando diretamente por ele, com suas próprias palavras. Também é comum o uso de exclamações, interrogações, interjeições, vocativos, imperativos, a ausência de conjunção dos nexos, dos conetivos que ligam as orações subordinadas à oração principal e por aí vai. Temos um exemplo ali embaixo, declarou o famoso mestre. Aqui é o narrador falando, perceberam? Ó, ele chamou, né? Ele chamou a fala do famoso mestre. Declarou o famoso mestre. O estudo foi o marco inicial do progresso humano. Se num primeiro momento aqui é o narrador, agora aqui é a personagem. Certo? É o narrador falando por ele, é a personagem falando por ele, ok? Então não tem ninguém intermediando a fala um do outro, é a fala direta, é o discurso direto dos próprios interlocutores, seja quem for, ok? Então essa é a característica principal do discurso direto. Sobre o discurso indireto, o que nós podemos constatar, o que nós podemos observar nas nossas dicas aqui, pessoal? É que aí a reprodução da mensagem da personagem, ela ocorre com a palavra do autor, do narrador, certo? Então é o autor, o narrador, reproduzindo a mensagem da personagem, falando por ele, certo? E aí usa-se a questão, é nítida a presença do uso da terceira pessoa, seja em pronomes, seja em verbos, porque é o narrador falando por alguém, ou seja, ele, ela, né, disse tal coisa, comunicou tal coisa, falou tal coisa, retrucou tal coisa e por aí vai. Então é o narrador falando pelo personagem, usando as palavras do personagem, mas partindo dele, sendo ele o narrador, o interlocutor, certo? Pelo personagem, fazendo a vez do personagem. Por isso daí, dentre as características e demais elementos linguísticos, os verbos de locução, eles aparecem em uma oração principal, ou seja, nós estamos tratando aqui de orações de período composto, ok? Oração principal, orações subordinadas, sendo que as subordinadas, se o de elocução aparece na principal, como o narrador, né, tomando a voz e dizendo, olha, fulano de tal disse que, disse se, argumentou quando, argumentou como e por aí vai. Tá? Então nós temos na oração principal os verbos de elocução trazidos pelo narrador e na oração subordinada as conjunções, os pronomes, os advérbios pronominais, os principais esses aqui elencados para vocês, né? Introduzindo esta oração subordinada que marca as palavras do interlocutor sendo representado, falado pelo narrador, ok? E aí o exemplo aqui de baixo, o famoso mestre declarou que o estudo havia sido o marco inicial do progresso humano. Vejam que aqui não existe uma divisão entre a fala do narrador e a fala da personagem. Por quê?
Porque o narrador fala pelo personagem. O narrador fala por ele e fala pelo personagem. E aqui nós temos a divisão perfeitamente do período composto. Olhem só, o famoso mestre declarou aqui o primeiro verbo, que é o verbo de locução, o verbo dicende na oração principal, ok? E aqui na sequência que o estudo via sair do marco inicial do progresso humano. Aqui nós temos a outra oração, que é a oração subordinada, onde nós temos a presença aqui, será a presença introdutória, e terá a presença introdutória das conjunções, pronomes ou advérbios pronominais. Aqui nós temos o que, ok? Que esta é a palavra do interlocutor dita pelo narrador. Então não existe aquela interrupção da fala de um e a fala de outro. É um falando por ele e falando pelo outro e falando por todos ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então existe uma estrutura nitidamente bem diferente, não só pela presença de quem fala ou a ausência desta pessoa que fala sendo dito por um terceiro, né, como também o que eu falei para vocês, os aspectos gráficos, principalmente a presença das pontuações, os dois pontos, o travessão, as aspas. Perfeito, pessoal? Dito isso, discurso direto, discurso indireto, nós temos aqui um terceiro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Ele é mais ou menos uma mistura de ambos. Então ele conserva esses enunciados do interlocutor e reproduz a fala dos personagens sem o elo subordinativo, ok? Conserva os enunciados, reproduz a fala sem o elo subordinativo. Então é uma forma de aproximar o narrador e o personagem. E dentre as características e demais elementos linguísticos é essa liberdade sintática, é uma aproximação, né? É a adesão à vida da personagem, do narrador como personagem. Ele permite o uso das interrogações, das exclamações, as palavras e as frases da personagem proferidas pelo próprio, certo? E isso dá à narrativa uma fluência maior com a presença de ambos os interlocutores. Aí temos um exemplo ali embaixo, ó. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía, calo miserável. Vejam bem, aqui nós temos a fala do narrador e aqui a fala do João Fanhoso, da personagem, ok? Então nós temos em diferentes momentos a fala de um e a fala de outro, porém não existe o elo subordinativo, não existe aquela presença gráfica dos sinais de pontuação próprios, específicos do discurso direto. Então ele é uma mistura de ambos os discursos, com algumas características de um e outras do outro, por sua vez excluindo as demais características. Certo, pessoal? Dito isso, o que mais nós temos de curioso em relação a essas transposições, a essas mudanças do discurso direto para o indireto e vice-versa? Nós temos aqui algumas características gramaticais que eu quero chamar a atenção de vocês, certo? E dentre essas características gramaticais, num primeiro momento, aquilo que, por óbvio, se mostra como tal, que é a presença das pessoas do discurso, a primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. E que isso fica claro dentro de cada um dos discursos, direto e indireto. Como o discurso direto trata imediatamente a fala da personagem por ela mesma, aí é que está a presença de enunciados em primeira e segunda pessoa, a diferença que se dá para o indireto, onde o enunciado está sempre em terceira pessoa. Ok? E isso nós percebemos não só nas conjugações verbais, e aqui eu trago para vocês uma lista das relações de transposição de tempo e modo verbal, quando se trata do direto para o indireto ou vice-versa, com características mais direcionadas para o futuro no discurso direto e mais para o passado no discurso indireto. Ok? Aqui, ó, um aspecto importantíssimo, enunciados justapostos e enunciados subordinados, tá? Um enunciado subordinado com a presença ou não até de nexo, que é uma das características que nós já vimos ali especificamente quando falamos do discurso direto e do indireto. Quando se trata de interrogativa, por óbvio, interrogativa direta e interrogativa indireta, os pronomes demonstrativos seguem este padrão dos enunciados em primeira e segunda pessoa para o direto e terceira pessoa para o indireto.
ok? Os advérbios de lugar também, cada um apresenta a sua característica, por óbvio, né? Quando se trata de terceira pessoa, eu não posso aproximar a ideia de posição geográfica, por isso ali e lá, não é? Os pronomes oblíquos seguem este padrão dos enunciados de primeira e segunda pessoa, bem como dos pronomes demonstrativos. Primeira, ou aqui diz terceira pessoa, aqui é segunda, tá? Primeira ou de segunda pessoa para o discurso direto e de terceira pessoa para o indireto. Na referência temporal, se nós falamos na referência de lugar, na referência temporal, então agora, hoje, em relação ao discurso indireto, que se trata de naquele dia, naquela ocasião, novamente, o distanciamento um pouco maior, isso que se dá em razão da terceira pessoa, certo? Ontem e amanhã, para no dia anterior e no dia seguinte, as referências de distanciamento ou aproximação na referência cronológica aqui. Então, bem clara a razão e o porquê dessas diferenças na transposição, tanto no que diz respeito aos pronomes utilizados, aos advérbios utilizados, às interrogativas e à estrutura dos enunciados, certo? Na questão verbal, também por óbvio, né? Quando no discurso direto é utilizado um verbo no presente do indicativo, ele, na transposição para o indireto, ele vai para o imperfeito do indicativo, ok? Então, essa questão ela está relacionada diretamente com esta aproximação temporal, esta aproximação cronológica. E isso se dá também quando no discurso direto nós temos o verbo no perfeito do indicativo e que na transposição ele vai para o mais que perfeito do indicativo, ou no futuro do presente no direto e no indireto vai para o futuro do pretérito, ou verbos no imperativo no discurso direto e vão para o subjuntivo no discurso indireto, bem como o presente do subjuntivo no direto e o imperfeito do subjuntivo no indireto. Então, são todas essas as mudanças de tempos verbais e que se dão não só, obviamente, em relação à pessoa, primeira e segunda para a terceira, mas também na relação de tempo e aspecto verbal. Perfeito, pessoal? E isso vai ficar nitidamente claro agora no nosso nos nossos romanos, conforme a nossa questão apresentada aqui para vocês, a questão número 17 da Fundatec, onde o que eu propus aqui para vocês, para que fique um pouco mais nítido e mais clara essa transposição do discurso direto para o indireto e vice-versa. Eu peguei esses trechos do Romano 1, do Romano 2 e do Romano 3 e os copiei aqui embaixo, ok? Um embaixo do outro, para que nós possamos observar nitidamente quais são as diferenças apresentadas durante a transposição. Vejam bem que lá no Romano 1, ele nos diz o seguinte: pode Vossa Excelência ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltará com seu apoio, garantiu Getúlio. Adaptado para Getúlio garantiu que Sua Excelência podia ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltaria com seu apoio. Vejam bem então aqui, pessoal. Peguei os dois e coloquei aqui. Então nós temos, olhem só, pode Vossa Excelência. O que eu quero chamar a atenção de vocês num primeiro momento aqui, pessoal? Olhem a presença destas aspas, certo? Olhem a presença destas aspas. Ou seja, nós estamos tratando aqui de discurso direto. Discurso direto, certo? Então, o que não ocorre na transposição logo abaixo. Getúlio garantiu que Sua Excelência podia ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltaria com seu apoio. Então vejam bem, nós temos além das aspas, lá na primeira escrita, nós temos o verbo pode e o pronome, o pronome de tratamento, Vossa Excelência. Temos aqui o vossa, vou só analisar a parte do vossa e não do excelência. Por quê? Porque o vossa, pessoal, vem de vossa, o vossa é segunda pessoa, ok? E esse pode, se nós analisarmos, esse pode, ele é um verbo que ele está, eu posso, tu podes, ele pode. É um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, certo? Pode Vossa Excelência ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltará
Olha o futuro do presente do indicativo. Com seu apoio, garantiu Getúlio. Se nós analisarmos, esse trecho garantiu Getúlio, que aqui ele finaliza, aqui ele inicia. Ó. Getúlio garantiu que, já vejam a presença do nexo. O nexo característico de um período composto, elemento que liga, que conecta orações subordinadas a orações principais. Certo? Então nós temos ali, ó, aquele último trecho garantiu Getúlio, Getúlio garantiu que a presença do nexo, sua excelência, vejam que aqui antes era vossa e agora é sua. Ou seja, pronomes de segunda se transformando em pronomes de terceira. Onde nós vimos isso? Olhem aqui, ó, pronomes demonstrativos, pessoais e oblíquos de primeira ou de segunda sendo convertidos em de terceira. E isso também ocorreu com o nosso pronome de tratamento, vossa e sua, porque excelência permaneceu o mesmo, certo? Getúlio garantiu que sua excelência podia ficar tranquilo, e agora aqui, ó, não é mais pode, é podia, vejam bem, não é mais pode, é podia, ou seja, houve uma mudança do presente do indicativo para o imperfeito do subjuntivo, aqui, ó, para o imperfeito do indicativo, certo? Houve uma mudança do presente do indicativo para o imperfeito do indicativo. Tá aqui, ó, certo? A transposição ocorreu tanto na pessoa, como nós vimos lá no pronome, de vossa para sua, saíram as aspas, ingressou aqui na transposição o nexo e a mudança do presente do indicativo para o imperfeito do indicativo, bem como apresenta para nós aqui a nossa tabela de transposição do discurso direto para o indireto. Então, fica bem nítido, bem claro para nós aqui a mudança do discurso direto para o indireto. Vamos observar o que mais foi alterado aqui, né? Então, podia ficar tranquilo que o Partido Republicano não lhe faltaria com seu apoio. De faltará para faltaria, ou seja, de futuro do presente do indicativo para o futuro do pretérito do indicativo. Tá aqui, pessoal, futuro do presente do indicativo para futuro do pretérito do indicativo, ok? Então tá ali, vocês sabem que o futuro ele só é dividido no indicativo, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. No subjuntivo é somente futuro. Então, por isso, a mudança do futuro do presente do indicativo para o futuro do pretérito do indicativo. Correto, pessoal. Todas as transposições que necessitavam ser feitas foram na mudança do discurso direto para o indireto. Então, o Romano 1, ele está correto. Aqui diz para nós o seguinte, analise as assertivas abaixo em relação às transposições de discurso. Romano 1 está correto, ok? Se o Romano 1 está correto, já não é mais a letra B, não é mais a letra D. Ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. E agora nós vamos analisar o Romano 2. Também nunca falara, não é falará, porque não tem o acento agudo no último A, também nunca falara, e esse irá átono, nunca se esqueçam, porque quando for o tônico, é o futuro do presente do indicativo, falará, certo? Agora, quando for o átono, é o pretérito mais que perfeito do indicativo, certo? Também nunca falara aquilo, garantiu Washington Luiz. Mudando para Washington Luiz garantia, olhem os dois pontos aqui. Olhem os dois pontos. Também, olhem as aspas, também nunca falei isso. Olhem as aspas aqui. Agora, no Romano 2, diferentemente do Romano 1, a mudança não é mais do direto para o indireto, e sim o inverso. É do indireto para o direto. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses dois trechos e os listei aqui embaixo, como eu mostrei para vocês nos trechos anteriores do Romano 1, ó. Também nunca falara aquilo, garantiu Washington Luiz, e o Washington Luiz garantia, também nunca falei isso. Observem bem as mudanças para constatarmos se as transposições estão corretas, né? Também nunca falará. Olha o que eu acabei de discutir com vocês aqui, pretérito mais que perfeito do indicativo. Também nunca falara aquilo, garantia o Washington Luiz, certo? Aí temos o aquilo aqui também, enquanto pronome demonstrativo, né? Também nunca falara aquilo, garantia o Washington Luiz. O garantia o Washington Luiz segue aqui na frente. O Washington Luiz garantia, olha a presença dos dois pontos, a presença das aspas,
né? E vamos ver se o falara e o aquilo foram devidamente transpostos. Também nunca falei. Também nunca falei. Vejam que o falara se tornou falei, ou seja, o pretérito mais que perfeito se tornou pretérito perfeito. Vamos confirmar isso agora do discurso indireto para o direto, ou seja, agora pretérito mais que perfeito do indicativo para o perfeito do indicativo. Tá aqui. Agora a transposição foi feita nesse sentido aqui, ó. Do indireto para o direto. Certo? Então veio do mais que perfeito do indicativo para o perfeito do indicativo. Exatamente. Então, de falara para falei. Ok? Deu mais que perfeito para o perfeito. Tudo do indicativo. E o aquilo, que é pronome demonstrativo de terceira pessoa, se tornou isso, pronome demonstrativo de segunda. Corretíssimo, não é? Ó, os demonstrativos de primeira e segunda para o direto e de terceira para o indireto. A mudança ela ocorreu nessa ordem aqui, ó, vejam bem. Então veio do aquilo para o isso. Certo, pessoal? Então está correta também esta transposição do discurso indireto para o direto aqui no Romano 2. Se está correto o Romano 2, o que nós podemos fazer? Eliminamos a letra A e ficamos somente pela C ou pela E. E para tanto agora precisamos analisar o Romano 3. E o Romano 3 diz o seguinte: era um indivíduo enérgico, sempre cobrava posições firmes dos subordinados e dos aliados, assumia. E olha a transposição, pessoal, assumia 2 pontos. Abre aspas. Ou seja, o Romano 3 ocorre da mesma forma que o Romano 2. A mudança vai do discurso indireto para o discurso direto. E aqui fecha as aspas. Então vou pegar esses 2 trechos, como eu disse para vocês, e vou alinhá-los, ok? Um abaixo do outro. Ó. Era um indivíduo enérgico, nós já temos o verbo ser aqui, ó. Era um indivíduo enérgico, sempre cobrava, olha aqui o imperfeito, cobrava posições firmes dos subordinados e dos aliados, assumia. Era um indivíduo enérgico, sempre cobrava posições firmes dos subordinados e dos aliados, assumia. Pessoal, é importante observar o quê? Que esse conteúdo ele trata de estrutura verbal, ou seja, de verbos, de pronomes e de advérbios. São os elementos determinantes para a devida transposição do direto para o indireto ou vice-versa, como aparece aqui para nós, que está sendo do indireto para o direto. Romano 3. Certo? Então nós temos que observar o quê? Verbos, além de verbos, pronomes, além de verbos e pronomes, advérbios. Então nós marcamos aqui os verbos e os verbos presentes, certo? Neste trecho em análise. Não há a presença de pronomes e não há a presença de advérbios para bem de serem analisados. Então, o assumia que acaba aqui, ele começa aqui, ó. Assumia, 2 pontos, abre aspas, já vamos marcar as aspas lá no final. E vamos constatar o quê? Se estes 2 elementos encontrados, os 2 verbos do período, se eles foram devidamente trocados, devidamente alterados, né? Em razão da transposição. Era um indivíduo enérgico, sou um sujeito enérgico. Vejam que o era se tornou sou. Ou seja, o verbo ser, o sou, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Este sou é presente do indicativo, lá no discurso direto. Se ele é presente do indicativo, o era é imperfeito do indicativo. Tá aqui, ó. Esse foi o sentido da transposição. Perfeito? Tá? Ele saiu do imperfeito do indicativo era, verbo ser, para sou, presente do indicativo. Então está correta esta primeira transposição do era para o sou. Então do indireto para o direto. E o cobrava é o imperfeito lá no indireto, né, pessoal? O cobrava é o imperfeito. Tá aqui, ó, o imperfeito do indicativo, ó. Cobrava é o imperfeito do indicativo, que se tornará também o quê? O presente do indicativo. Então, o cobrava veio para cobro. Ok? Sempre cobro. Eu cobro, tu cobras, ele cobra, nós cobramos, vós cobrais e eles cobram. Tá aqui, ó. Cobro. Sempre cobro posições firmes dos meus subordinados e de meus aliados. Vejam bem que aqui ainda para
ratificar ainda mais essa transposição, aqui por ser um discurso direto em primeira pessoa, ele utilizou os pronomes possessivos de primeira pessoa para ratificar ainda essa transposição, que aqui na frase anterior não havia pronomes alguns. Então não tinha pronome possessivo nenhum ali. Então, meus subordinados e meus aliados. Então, corretamente a transposição feita no Romano 3. Então, a transposição do discurso indireto para o discurso direto ocorreu perfeitamente aqui no Romano 3. Então, se ocorreu perfeitamente no Romano 3, nós eliminamos a letra C, Canadá, e a resposta da questão 17 desta prova é a letra E, Equador, Romano 1, 2 e 3. Que baita questão, que baita exercício, que baita aula. Satisfeitíssimo com a nossa discussão e a nossa análise sobre discursos direto e indireto e discurso indireto livre, ok? Então, são as estruturas de reprodução de enunciações. Que beleza! Era bem de conhecermos aí os pensamentos e as palavras dos personagens reais ou fictícios que o narrador dispõe, né? É isso aí. Beleza, pessoal? Eu diria para vocês que além deste quadro das transposições, observamos também os enunciados de cada um dos tipos de discursos que nós temos na língua portuguesa, certo? Discurso direto, discurso indireto, e aí observando as características de cada um deles, discurso indireto e discurso indireto livre, certo? Aproveita esse material, te agarra nele, estuda acirradamente para bem de te preparar para o teu processo de seleção, porque sabe como funciona a situação por aqui. Tá? Te inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais para receber em primeira mão os vídeos que são postados lá no YouTube, lá no meu canal. Beleza? É isso aí. E segue nessa pegada, segue nessa garra, porque a vaga é tua. A vaga é tua. Acredita em ti, confia em ti, amplia essa tua gama de conhecimento para chegar bem preparado no teu processo de seleção. E nunca te esquece que na minha alça e massa o alvo é a tua posse. Até o próximo vídeo.